Olá a todos, espero que estejam bem. Eis numa nova semana e por isso cá estou eu para mais uma partilha e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Souza e hoje, neste espaço, quando os livros sussurram, vou partilhar convosco mais um poema incrível. O texto poético Aquela Triste e Leda Madrugada, do grande Luís de Camões. Como sempre, tratando-se de um poema e de forma a não prejudicar a compreensão do mesmo, já sabem que farei a sua leitura integral e que os sussurros virão depois. Antes de começar, peço-vos para não se esquecerem de subscrever o canal, para que possamos chegar a mais pessoas. Porque, no fundo, é a leitura e o que com ela enriquecemos que importa. Aquela triste e leda madrugada. Aquela triste e leda madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade, enquanto houver no mundo saudade, quero que seja sempre celebrada. Ela só, quando amena e majestada, saía dando ao mundo claridade, viu apartar-se de uma outra vontade, que nunca poderá ver-se apartada. Ela só viu as lágrimas em fio, que de uns e de outros olhos derivadas se acrescentaram em grande e largo rio. Ela viu as palavras magoadas, que puderam tornar o fogo frio e dar descanso às almas condenadas. Como acontece também, sempre que abraçamos aqui um poema, antes de passarmos aos sussurros relativos à estrutura interna, isto é, de tudo o que diz respeito à sua análise temática e às ideias que este transmite, é importante falarmos primeiro acerca da sua estrutura externa, ou seja, de tudo o que se relaciona com os seus aspectos formais. Assim sendo, estamos perante um soneto, um tipo de composição poética que já vos trouxe aqui antes e que possui características formais muito próprias e específicas. Recordo que um verso é cada uma das linhas do poema e que uma estrofe corresponde ao conjunto de versos separados entre si para um espaço em branco. Ora, cada estrofe tem uma nomenclatura diferente, tendo em conta o número de versos que possui. Assim, no caso do soneto, este possui sempre 2 estrofes de 4 versos cada, ou seja, 2 quadras, e mais 2 estrofes de 3 versos cada, ou seja, 2 tercetos. Para além disso, o soneto é composto por versos decassilábicos, isto é, versos que possuem 10 sílabas métricas. E aqui, relembro que as sílabas métricas são contabilizadas de acordo com o modo como são pronunciadas, dando-se por vezes a junção de vogais no fim e no início de palavras diferentes. E por isso, estas sílabas não correspondem necessariamente às sílabas gramaticais. Posso exemplificar servindo-me do primeiro verso, aquela triste e leda madrugada. Assim, a sua divisão em sílabas métricas é feita da seguinte forma: a, que, la, tris, ti, leda, madrugada. 10 sílabas métricas. De notar como se une a última sílaba da palavra triste à vogal seguinte i, ficando tristi, em vez de triste, i. E como não se contabiliza a última sílaba, já que esta não é tónica, mas sim átona, por não ser acentuada. Por fim, relativamente à rima do poema, ou seja, à forma como nos são apresentados sons iguais, podemos falar do esquema rimático, representado por letras do alfabeto, no qual se repete a mesma letra sempre que estamos perante uma mesma rima. Nesta composição, temos então o esquema rimático ABBA, ABBA, CDC, DCD. Pelo que temos rima emparelhada, BB, ou seja, versos que rimam aos pares, 2 a 2, por exemplo, piedade rima com saudade, e rima interpolada, AA. Madrugada rima com celebrada, havendo aqui a rima de 2 versos que são intercalados com outros 2, com rima diferente desses primeiros. Esta rima emparelhada e interpolada surge nas quadras. Já nos terceiros, deparamos com rima cruzada, CDC, DCD, porque os versos rimam alternadamente. Fio rima com rio e com frio, e derivadas rima com magoadas e com condenadas. Antes de terminar esta parte, partilho convosco uma curiosidade. Este tipo de composição poética, o soneto, surge em Portugal pela mão do grande Sá de Miranda, na primeira metade do século XVI, trazido de Itália. A partir daí, o soneto ganha muitos seguidores, como lhe chamaríamos nos nossos dias, que passam a utilizá-lo na sua produção literária. Ora, esclarecidos esses aspectos, passamos agora à análise da estrutura interna, ou seja, dos aspectos relacionados com as ideias e mensagens que nos são aqui transmitidas.
Estamos perante um soneto que, tal como nos é avançado logo no início e na primeira estrofe, tem uma intenção, um propósito bem definido e expresso pela forma verbal quero, revelando-nos o desejo do sujeito poético em dar a conhecer e celebrar para sempre, ou seja, eternizar, a madrugada na qual se separou da pessoa amada e que, por isso, representa a saudade e a dor dessa separação. Ora, esta separação e esta dor que vão reger a predominar neste poema, desde o início até o fim, e ser reveladas e intensificadas por meio de variados recursos expressivos. Mas é importante falarmos mais acerca dessa madrugada, já que esta, para além de ser referenciada logo na primeira estrofe, vai surgir em todas as outras, personificada, uma vez que adquire características de pessoas, dado que é testemunha do que aconteceu. E, como nos é dito, ela viu. Assim, e de forma anafórica, ao repetir-se no início de cada estrofe o pronome ela, o sujeito poético refere-se exatamente à madrugada. Estes recursos não só intensificam a importância desta madrugada, como daquilo que ela presenciou, e justificam ainda mais os motivos pelos quais a mesma nunca deve ser esquecida e deve ser celebrada, no sentido de lembrada, memorizada. Esta madrugada surge também logo no início, com características antitéticas, através do uso da antítese, ou seja, características contrárias, quando se diz que é triste e leda, que significa feliz, referência que nos vai sendo explicada pelo sujeito poético. Ora, se por um lado a madrugada surgiu com características próprias, amena, iluminada, com claridade, daí que seja leda, por outro, também foi triste, devido à mágoa, à saudade, à dor que presenciou. Este lado contraditório, antitético da madrugada, está também patente na segunda quadra, quando o eu lírico refere o lado luminoso e agradável da mesma, conseguido por meio dos adjetivos amena e marchetada, que se contrapõe com as vontades dos amantes que se afastaram, mesmo sem o quererem. Tal como nos dizem os versos, viu apartar-se de uma outra vontade que nunca poderá ver-se apartada. Veja-se aqui a escolha da forma verbal apartar, ou seja, afastar, separar. Importante. Assim, a natureza, através da madrugada, acaba por transformar-se para refletir os sentimentos do poeta, algo que também é muito frequente na poesia e acontece com particular relevo neste tipo de composições, sendo ela inclusivamente a confidente da dor do poeta. Ora, a dor e a tristeza referidas nas duas quadras são ainda intensificadas nos terceiros, quando o sujeito poético refere que ela só, a tal madrugada, a testemunha, viu lágrimas e palavras magoadas. E para reforçar a dor que sentiu, já presente e notória no nome lágrimas ou no adjetivo magoadas, o sujeito poético agrava através de hipérboles, ou seja, exagera naquilo que diz, ao referir-se às lágrimas em fio que se acrescentaram em grande e largo rio. Eis o exagero, evidenciado na alusão às lágrimas em fio, conseguido através da forma verbal acrescentaram e da dupla adjetivação grande e largo, referente ao rio que se formou com as lágrimas de ambos. De notar que não é apenas um dele que chora, são ambos, pois as lágrimas surgem de uns e de outros olhos, o que ainda agrava mais a situação. Não posso deixar de confessar que esta parte do poema me levou a viajar um pouco para uma lenda daqui dos Açores, a lenda das 7 cidades, na qual também se conta que 2 apaixonados, uma princesa e um pastor, tanto choraram devido ao fato de terem de se separar, formando com as suas lágrimas 2 lagoas de cores diferentes, a azul, da cor dos olhos da princesa, e a verde, da cor dos olhos do pastor, que apesar de se separarem, através das suas lágrimas acabaram por ficar unidos para sempre. Peço para me perdoarem a divagação, mas é uma lenda muito bonita e que eu não podia deixar de referir, tendo em conta a beleza das nossas ilhas dos Açores, das quais muito me orgulho, e aquilo que o nosso Camões alude neste poema e me fez lembrar. Mas voltando ao nosso soneto, e às hipérboles que convosco explorava, este exagero destas hipérboles também surge quando o sujeito poético nos diz que as palavras magoadas tiveram a capacidade de tornar o fogo frio. Esta é uma imagem muito poderosa e forte, pois mostra-nos como o fogo que ambos sentiam um pelo outro e devido àquele amor se transformou em algo frio, devido às tais palavras magoadas que foram ditas. Saliento ainda que com esta referência a este fogo frio é-nos oferecida mais uma antítese. O fogo é o oposto, o contrário de frio, que também serve a demonstração de toda a dor que os amantes sentem e alude à separação destes. Assim, toda a intensidade e o sofrimento excessivo desses amantes que se separaram continuam a ser reforçados no final do soneto, quando nos é dito que as tais palavras magoadas, para além de terem tornado o fogo frio, também deram descanso às almas condenadas, mostrando-nos que já não há salvação para os dois,
que já não há nada a fazer por estes, cuja vida ficou destruída. Este último terceto, com este verso final, constitui assim aquilo a que chamamos de chave de ouro da composição, ou seja, o auge da mesma, por aquilo que nos é revelado e pelos sentimentos que nos transmitem, mostrando-nos a grande intensidade da dor dos apaixonados e o que esta separação fez à vida de ambos. Eis aqui um poema intenso, no qual as antíteses, anáforas e hipérboles exploradas, assim como o uso de nomes como mágoa, piedade, saudade, lágrimas, fogo, de adjetivos como triste e leda, amena e marestada, grande e largo, amagoadas, condenadas, e ainda de formas verbais, como apartar-se e acrescentaram, entre tantos outros recursos, servem ao objetivo do mesmo: eternizar uma madrugada que foi a única testemunha de uma separação e que, por isso, nunca será esquecida, já que, no fundo, esta é a representação de uma dor imensa, causada exatamente por esta separação de duas pessoas que se amam e que, por isso, estão destinadas, para sempre, à saudade. Eis aqui mais uma composição poética magnífica de Camões, na qual os diferentes recursos servem às ideias que nos são transmitidas pelo sujeito poético, levando-nos a sentir o que este genialmente aqui refere e a refletir acerca da dor da separação e do que essa causa às pessoas. Não é por acaso, inclusivamente, que este soneto também já foi musicado e interpretado por nomes relevantes da nossa cultura musical, como, por exemplo, Camané, Eugenita Salomé. Já vos falei antes acerca de Camões, pelo que não me alongarei em referências ao mesmo. Já sabemos que as indefinições na sua vida são uma constante, a começar pela data do seu nascimento, e que toda a sua vida foi preenchida com momentos marcantes e que definiram muito do que lhe aconteceu. Entre rixas, desterros e um olhar marcante, escreveu os Lusíadas, marca e homenagem ao nosso povo, que o eternizou. O amor e o sentir foram sempre temáticas muito presentes na sua escrita e na sua poesia, como exemplifica o soneto que aqui vos trouxe e que, entre tantos outros, faz com que Camões, à semelhança da madrugada que aqui refere, seja celebrado para sempre e jamais esquecido. Espero que tenham gostado de mais este momento. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscreverem o canal e partilharem esses sussurros. Despeço-me prometendo voltar na próxima quarta-feira para mais um momento de partilha. Já sabem, se quiserem saber qual o texto abordado na próxima semana, não percam os próximos sussurros cheios de revelações. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.